Hi guys! Seja bem-vindo ao Comunicar-se, o podcast que fala de autoconhecimento e comunicação. Então hoje eu fiquei inspirada pensando sobre o corpo, pensando em como o nosso corpo é milagroso. Você já parou para pensar nas funções que o seu corpo tem? Como o nosso corpo é a nossa casa? Gente, isso é muito precioso. Você escuta o seu corpo? A gente falou um pouco disso nos episódios passados, mas eu quero trazer essa pergunta. Você escuta o seu corpo? Você escuta a sua voz? Você já parou para pensar sobre isso? Como o funcionamento da sua voz é perfeito. Ela precisa da respiração, do ar e de todas as partes físicas se movimentando de forma perfeita, juntamente com esse ar, para articular na boca, para movimentar a língua e aí sim sair a sua voz. A nossa voz é única, é individual, é como se fosse uma digital. Então eu tô trazendo esse tema hoje porque eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu vejo a quantidade de pessoas que não estão satisfeitas com a comunicação. Não estão satisfeitas com o corpo, com o nariz, com o pé. Nós não paramos para pensar na amplitude e na função que o nosso corpo tem de uma maneira tão preciosa como deveria ser, e muitas vezes a gente deixa o corpo simplesmente no físico, como se fosse só o corpo. Mas o corpo não é só o corpo. Você já parou para pensar em como tudo acontece de forma perfeita no seu corpo? E eu queria te ensinar a fazer uma pergunta. Quando a gente se pergunta e começa a se questionar coisas como profundas como essa, é bom que a gente se pergunte o pra quê. Pra que que eu me julgo? Pra que eu me limito na minha comunicação? Pra que eu me sinto tão mal, às vezes eu me sinto tão julgado? Pra quê? Pra quê? Mais do que porque a gente tem que entender o pra quê. Ou qual é a função disso? Qual é a emoção? Qual é? É muito importante trazer essas perguntas. Nós só aprendemos e refletimos quando nós trazemos perguntas para as nossas vidas. Então, se você se sente que você quer saber mais sobre a sua comunicação, sobre a sua voz, você está insatisfeito com alguma coisa, como tantas pessoas vêm e falam, eu estou insatisfeito com essa característica minha aqui, estou insatisfeito com a minha voz, eu estou insatisfeito com eu não dou pausas, eu falo muito rápido. Se você está insatisfeito, você tem que começar a se questionar. Aonde especificamente você está insatisfeito? E é engraçado porque pra que a gente se trata mal? Pra que a gente se julga tanto? Pra que a gente fica num diálogo interno que muitas vezes é negativo, né? Sobre a nossa comunicação. Do tipo, você não vai conseguir. Você vai travar. Essas vozes mentais que ficam vindo. Na verdade, ninguém tem uma resposta absoluta. Não existe uma resposta correta. Porque cada ser humano é único. E cada ser humano tem diferentes corpos, diferentes experiências de vida, diferentes ideias. Nós processamos as coisas de forma diferente. Nós temos referências diferentes. Se você tem uma referência na sua casa, na sua família, na sua escola, que você ama, que você gosta muito, provavelmente você vai querer falar como aquela pessoa. Você vai usá-la como referência na sua vida. Você vai usar ela como inspiração, mas por várias e várias vezes nós não temos referência. E é muito importante a gente parar para pensar sobre isso, porque o nosso eu comunicador ele é formado de acordo com as experiências que nós vivemos. Quando a gente olha para trás e vê nossas experiências da idade na escola, da infância, da idade escolar, da juventude, da adolescência, como foram essas experiências até agora,
Às vezes, sim, você está insatisfeito com a sua comunicação, você está insatisfeito com a sua voz. Às vezes você não teve hormônio suficiente para realmente a sua voz amadurecer. Então tem muitos homens que reclamam, eu tenho uma voz muito feminina, muitas mulheres que sentem que têm a voz muito rouca, muito forte, muito firme, e que queriam e querem trabalhar isso, mas que não sabem como começar. Então, por isso eu escolhi esse tema. Porque essa é a pergunta, você realmente escuta a sua voz? Você escuta o seu corpo? Você tem noção o que um corpo significa? É engraçado a gente pensar nisso, porque quando a gente está na idade adulta, a gente tem poder de escolha. Eu entendo que se na sua idade da infância, a juventude, né, no seu crescimento, assim como eu, a gente não tem tantas exposições, não tem tantas inspirações. Muitas pessoas como eu cresceu talvez numa cidade bem pequena, então a gente acaba se julgando muito mais, você aprende que é normal se julgar, a gente normaliza coisas que não deveriam ser normais, e por outro lado a gente não aprende que deve dialogar conosco, que devemos nos questionar, que devemos conversar com o nosso eu. Então a nossa comunicação está totalmente ligada a isso. Quando nós estamos na idade adulta, nós temos a maturidade de escolher e falar a partir de agora, isso aqui é uma página em branco e eu quero me encontrar. E se eu não estou satisfeito com a minha voz ou com a minha comunicação, eu posso a partir de agora ter novas experiências que vão me dar mais conhecimento e mais base para que eu aceite o meu eu, para que eu me autoconheça e para que sim, eu procure melhorar no que eu quero melhorar. Então, quando nós estamos no hoje, eu falo que o hoje é precioso, é o tempo mais precioso que existe, porque o hoje é quando você realmente pode escolher falar que vai fazer algo diferente na sua vida. E não tô falando isso de uma maneira simplista, não, eu tô falando isso de uma maneira profunda. Você tem que mudar o olhar. Você é responsável por todas as suas escolhas, por todas as suas derrotas, por todos os seus fracassos e por todas as suas alegrias, por todos os seus grandes, a gente fala em inglês achievements, por seus grandes momentos, pelas suas grandes conquistas. Então, nós temos essa escolha, nós temos essa responsabilidade que muitas vezes a gente esqueceu que a gente tem. A gente deixa de lado, a gente vai viver uma vida automática, trabalha, vai para casa, dorme, descansa, toma banho, come, vai, trabalha, volta, dorme, vê TV. É aquela rotina que tira você do seu eixo, porque você começa a não perceber o seu corpo. E nós aprendemos que tem que ser assim, que o nosso corpo tá ali, mas que a gente não precisa olhar muito para ele, escutar ele, não. Porque é mais fácil, não é? É mais fácil você nunca pensar sobre o seu corpo. Você tá sentindo uma dor e fala, ai, deixa, vai passar, toma um remédio, vai lá e trabalha. E volta para casa. Mas o ideal é que a gente consiga mudar o olhar, consiga ver o quão grandioso é o nosso corpo e como as funções dele são maravilhosas. É engraçado pensar nisso. Vou dar um exemplo, para ficar bem fácil de entender o que eu tô falando. Eu já conheci uma amiga que tinha um nariz muito grande e torto, que ela odiava, que todo mundo falava que era um nariz de bruxa, ela não gostava daquele nariz, ela se sentia mal. Ela viveu a vida dela toda trabalhando para juntar dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Fez uma cirurgia plástica, não se encontrou depois da cirurgia, não gostou tanto de como ficou. Ela falou que ela perdeu a característica dela. Então ela teve que se encontrar novamente. E é muito legal que a gente pode usar uma técnica que é, antes de tomar uma decisão tão forte, principalmente para o nosso corpo, a gente encontrar. Você já viu quando tem uma pessoa que ela tem o nariz torto, ela tem o nariz grande, ela tem o cabelo black power, ela é branca igual eu, que eu ouço a vida toda que eu sou um fantasma, mas que a pessoa tá feliz sendo assim? Então, quando você vê essa pessoa, você pergunta para ela, fala como que você é feliz com isso?
Me explica, eu quero saber, me conta sua história. Me conta até aqui, o que você passou. Conta como que é para você olhar para isso. Então, pega esses olhos, essa mudança de olhar dessa pessoa e coloca nos seus olhos. Eu falo que pega o óculos do outro e tenta enxergar, pelo menos por alguns minutos, daquela maneira com que o outro está te dizendo. Porque é legal, porque você vai ver de um jeito diferente. Muitas vezes, muitas pessoas conseguem fazer isso sozinhas. A pessoa consegue nessa técnica de vou visualizar isso aqui de modos diferentes, com olhares diferentes. A pessoa consegue visualizar com olhares diferentes. Mas tem outras pessoas que não conseguem sozinhas. Então, procura alguém, vê alguém que você fala, nossa, essa pessoa ela é tão feliz, ela tem uma autoestima tão boa, ela tá sempre tão bem, mesmo com as dificuldades dela. Deixa eu perguntar aqui para ela, o que faz você ser assim? Me conta sua história. Quero saber mais de você. Isso ajuda porque nós aprendemos com o outro. Nós aprendemos conversando, nos comunicando. E é muito importante, um outro ponto aqui também é a gente aceitar a nossa voz, a gente aceitar como nós somos, aceitar os nossos comportamentos e integrar isso dentro de nós para que isso se torne uma força, para que isso se torne a sua qualidade. Se você se inspira em alguém, se você quer melhorar por algum motivo, se você não gosta por algum motivo da sua voz, da sua comunicação, se você não gosta do seu corpo, eu queria te pedir para refletir sobre isso, refletir e tentar olhar com olhos diferentes. Muda o seu óculos. Tira seu óculos e coloca um óculos diferente. Porque aí você vai começar a integrar e aceitar quem é você. E você vai entender que, claro que existem defeitos em todos nós, mas que você também pode pegar a sua qualidade e transformar aquilo num poder. Assim como o nosso corpo, a nossa voz é um milagre. E o nosso corpo, ele transmite todas as sensações para nós. Ele é a nossa casa, é a casa que nos dá as experiências. É a casa que nos faz olhar, nos faz sentir. Quando a gente está cansado, a gente sente a pálpebra fechando, o olho mais cansado. Quando a gente vê que a nossa voz não sai, que a gente está em choque, ou está emocionado, ou vai chorar, o corpo está falando. E como nós aprendemos desde pequenos que nós temos que desconectar o nosso ser do nosso corpo, a mulher principalmente, né? A mulher é sempre aquelas várias regras de socialização e comportamento que nós temos que ter nesse mundo de fecha a perna, cuidado, olha como você senta, senta assim, você é uma princesinha, coloca essa roupa, não essa aqui, porque você tá parecendo isso. A gente se desconecta muito do nosso corpo, principalmente, mulher com menstruação. Menstruação para certas mulheres é assim, o terror da vida dela. Então isso é uma desconexão do nosso próprio corpo. E quando a gente aprende a desconectar tanto, por exemplo, você quer ver um exemplo que a gente desconecta do nosso corpo? Existem várias formas de a gente olhar o nosso odor, o nosso cheiro, o cheiro do corpo. Só que a gente aprendeu que a gente tem que esconder. E não aprendemos o que, de forma natural, podemos usar para o nosso corpo, para limpar o nosso corpo. E aí eu fico me perguntando às vezes, mas gente, será que a vida toda teve desodorante? Porque nós somos obrigados a usar desodorante, é quase que uma obrigação. A gente aprendeu que tem que usar desodorante. E a gente usa desodorante porque a gente aprendeu que tem que usar desodorante, que tem que estar cheiroso e tudo isso, para viver bem em sociedade. E ok, claro que a gente tem que ter higiene, claro que a gente tem que estar cheiroso. Mas quando eu vim para a Austrália, eu via que várias pessoas passavam limão embaixo do braço. Aí eu ficava, que isso? Por que tá passando limão, gente? Até que um dia eu perguntei, por que você passa limão? E aí a minha colega de trabalho falou, para não passar desodorante. Eu passo limão, eu limpo bem direitinho, porque o limão é ácido e tira o cheiro. E hoje eu tenho cheiro do meu suor real. Antes eu tinha um cheiro forte, hoje eu não tenho mais. Eu tenho um equilíbrio do meu cheiro. E a gente aprendeu a se desconectar tão forte do nosso corpo que a gente quer se desconectar até dos cheiros do nosso corpo.
E a gente não consegue aceitar. A gente quer correr de ser ser humano. A gente quer correr de ser um ser humano. E a gente só aprendeu a se desconectar, a gente não aprendeu a conectar. E quando a gente fala em conexão, a gente está falando de consciência corporal. O que eu estou trazendo aqui nada mais é do que a consciência corporal, que nada mais é do que o trabalho que eu faço trabalhando comunicação consciente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo que fica consciente, que tudo que você sabe, que está claro para você, é precioso. Então, quando você consegue ver que o seu corpo ele é a sua casa, que o alimento que você come é que vai te dar energia para aquele dia, ou não, porque tem muitas pessoas que comem e não conhecem o corpo e acabam entrando dentro de um quarto e quando tá lá em quatro paredes, a pessoa olha para um lado, olha para o outro, olha para o corpo, se sente sozinho, estranho ali e fala: gente, eu não conheço essa casa que eu moro dentro. Eu não conheço esse corpo. A pessoa tá tão inconsciente disso, ela tá tão desconectada do corpo dela, que ela não consegue ver que o corpo dela, a casa dela, que traz as emoções, os sentimentos, as experiências de vida dela. Que se o seu corpo tá bem, se você consegue ouvir o seu corpo, se você usa a sua alma, sua consciência, em função do seu corpo, vocês estão conectados, você consegue ouvir e dar energia para esse corpo, você consegue viver bem. Você vai amar cuidar do seu corpo, você vai amar fazer atividade física. Você vai amar se alimentar bem. Você vai parar de fumar, de beber, porque você entende a amplitude, a conexão de que sua alma ela precisa desse corpo, que é maravilhoso, que é incrível, para que tudo funcione bem. E que é ele que te permite sentir. Muitas vezes, quando, por exemplo, a gente fica em silêncio, a gente fica se julgando, a gente está se machucando, você está machucando o seu corpo. Talvez você não está vendo isso fisicamente, mas quando você fica ali sofrendo um abuso, muitas mulheres, gente, eu conheço muitas mulheres que sofrem abuso dentro de casa e acabam aceitando aquela mutilação, porque é um tipo de mutilação, é um tipo de machucado. Tá dentro, mas tá te machucando. Você tá tão desconectada com o corpo que esquece que você pode ter outras alternativas, usar outros óculos para sair dali, para ver o mundo de forma diferente, para viver no ambiente que você acredita que para você é saudável. Quando, por exemplo, a gente vai correr uma maratona, a gente precisa se preparar antes. Olha quanta preparação tem para um atleta. O atleta ele é fanático. Ele vai lá, ele corre todo dia, durante 5, 6, 7 horas, ele faz academia, ele se fortalece, ele dá energia pro corpo, ele come banana, ele come fruta, ele sabe o que faz bem pra ele. E o cara que é o melhor atleta, que ganha uma medalha olímpica, é o cara que geralmente se autoconhece. É o cara que sabe muito bem como eu vou dormir, quantas horas eu vou dormir, o que que meu corpo precisa. Deixa eu ouvir meu corpo. A melhor coisa do mundo é a consciência corporal. Quando você começa a ter consciência corporal, você sabe quando parar, quando começar, quando dar um tempo. Você consegue parar aquele trabalho que está te causando um efeito negativo. Você consegue colocar limite. Isso é a consciência corporal. Você está respeitando o seu corpo, respeitando os limites do seu corpo. Uma coisa engraçada que aconteceu muito na minha vida é que todo mundo que eu conheço, da minha família pelo menos, acordava às 5 da manhã, gente. O pessoal da roça acorda às 5:30 da manhã, vai lá, faz um cafezinho, enrola até umas 6 e aí 6 vai lá pra roça. Gente, você quer me matar e me fazer acordar de manhã cedo. Aquilo ali acabava comigo. Eu ia pra escola chateada, triste, toda manhã. Aquilo ali pra mim era péssimo, ter que acordar cedo. E aí depois que eu fiquei adulta, que eu fui falando, não, eu vou ter que acordar cedo. Eu tentava acordar cedo, mas nunca foi pra mim.
E aí eu vi o livro O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é incrível. O que o livro diz é incrível. Ele fala sobre você se dar um tempo pela manhã. Ele mostra pra você como é importante você começar seu dia bem. E tudo isso mais. Só que ele fala pra você acordar tipo 6, 5, 6 horas da manhã. E eu não consigo. Então eu vi que pro meu corpo não fazia bem. Então é muito importante que a gente veja na nossa individualidade o que é bom pra nós. Não tem uma resposta certa. Não tem uma coisa que eu venho aqui trazer pra você que vai funcionar pra todo mundo. Isso não existe. O que existe é você encontrar em você a sua conexão e conseguir ouvir seu corpo. E se, por exemplo, comigo eu não consigo acordar às 5 da manhã, tudo bem. A partir de agora, todos os trabalhos que eu faço, todas as entrevistas que eu faço, eu vou lá e falo. A única questão que eu tenho é, eu gosto de começar a trabalhar a partir de 8 da manhã. E pra mim é importante que eu comece a trabalhar às 8. Se eu consigo passar isso com clareza pro outro, com confiança no que eu tô falando, é porque eu me conheço, eu me autoconheço. É isso que vai trazer a confiança pra você falar. É isso que vai fazer você ir pra dentro do quarto, naquele silêncio, olhar pro seu corpo e falar: nossa, olha esse corpo que eu tenho, que incrível. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é incrível, gente, é um milagre. A sua voz é um milagre. A funcionalidade da sua voz é incrível. E quanto mais íntima do nosso corpo a gente fica, mais íntima da nossa comunicação a gente vai ficando. E quanto mais íntima a gente vai ficando, mais fácil é, mais claro é. Menor é as nossas travas, os nossos medos, os nossos bloqueios, porque você vai derrubando aqueles bloqueios ali. Então eu recomendo com total segurança que se você quer fazer uma coisa boa hoje, como adulto que você é, responsável, é ficar íntima do seu corpo. Se reconecta com o seu ser e se reconecta e aceita que nosso corpo é incrível, é funcional, que ele tem cheiro, que ele dá casquinha, que ele machuca, mas que é ele que é a sua casa. É essa casa que te dá a base para viver tudo que você está vivendo, para falar tudo que você está falando, para se comunicar. E não existe nada mais milagroso que isso. Para mim, o corpo é o milagre do ser humano. E aí a gente passa por várias fases, né? Aquela fase que a gente já odiou o corpo, já não aceitou, odiou, ai, quero mudar, quero mudar, quero mudar. Aquela parte que a gente já odiou a voz, que a gente já odiou a comunicação. E agora a gente vai aprender a aceitar a comunicação, a aceitar o corpo, a se ouvir, a realmente analisar o que você tem de bom. E aí depois você vai para esse processo gostoso que é, eu começo a amar o meu corpo. E eu começo a amar a minha comunicação. E eu acho linda a minha voz. Você tem que começar a entrar nesse processo de amar a sua voz, ser fanático pela sua comunicação, treinar, mas não é um treininho de um mês, não, gente. É um treininho de 2 anos. De você falar, a partir de hoje eu vou treinar, eu vou me observar, eu vou autoconhecer a minha comunicação todos os dias, pelo menos por uma pergunta por dia. Então, faz essa pergunta para você diariamente. Eu tô tendo consciência do meu corpo? Eu escuto o meu corpo? Eu respeito o meu corpo? Eu respeito a minha voz, que às vezes está rouca e eu não paro de trabalhar? Eu respeito o que eu sinto? Se faz essa pergunta e começa a perceber como a comunicação consciente vai conseguir mudar a sua vida. Porque quanto mais você estiver consciente do seu corpo, mais você vai estar consciente da sua comunicação e mais fácil vai ficar para você conseguir perceber os seus limites, para você conseguir perceber o que fazer ou não, para conseguir perceber o que é melhor para você. A gente pode fazer um teste agora, chegando aqui no final já desse podcast, a gente vai fazer um teste. Eu quero que agora você feche o olho e você consiga observar
Como que tá a sua respiração? Como que você estava respirando até agora? Como que estão os seus ombros? A sua postura? Você está encolhida? Você está torta? Você está com os ombros na postura correta, que você sente confortável? Como que você está sentindo a sua boca, a sua língua? Isso é estar consciente. Então eu posso te dizer que recomendo você estar consciente do seu corpo e busque essa consciência na sua comunicação. Busque essa consciência dentro do seu coração. E espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Se você quiser compartilhar com alguém, um amigo, a sua mãe, a sua prima, o seu tio, alguém que faça sentido, pode compartilhar. Se você quiser deixar uma estrelinha nesse podcast, eu agradeço muito. Se precisar falar comigo, eu tô lá no Instagram, Grace Fono pelo Mundo. E até logo!